This meeting is being recorded. Saudação, pessoal. Estamos na área, no ar e nas redes para mais um vídeo aqui do canal 30 do Segundo Tempo. Nosso time aqui é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados por futebol. Então, se você é como nós, venha com a gente aí, se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, fazendo seu comentário e divulgando o conteúdo aí para seus amigos. Não vai te custar nada e nos ajuda aqui a dar relevância no YouTube e expandir o canal. Hoje é sexta-feira, véspera aí de um grande jogo, da final da Libertadores da América 2022, entre dois times brasileiros, fato esse que está se tornando meio corriqueiro, né? Time brasileiro disputar as finais. Entre duas equipes até que nos últimos tempos aí vem apresentando uma certa rivalidade aí nos jogos de Copas, que é o Flamengo e o Atlético. Eu sou o Gessé Cochanovas e hoje, juntamente com meus amigos aí, Douglas Bissoli, o Everson Fazolin e o Maicon Morim, o Eduardo, que é atleticano, não pôde participar, né? Mas vamos falar um pouco da expectativa dessa grande final aqui no quadro Subindo na Copa, que agora já chegou o seu ápice da Copa aí. Bom, a primeira pergunta que eu faço para vocês aí, se todos concordam, que para esse confronto o Flamengo é favorito, mas o quanto que ele é favorito aí? Vou começar pelo Douglas aí, por ordem alfabética aqui. Bom dia, meus amigos. Bom, para mim o Flamengo favorito, mas não tão favorito, depois o Maicon fala, mas o que me tirou um pouco o favoritismo do Flamengo foi a partida da Copa do Brasil. Eu achei que o Corinthians conseguiu fazer um bom jogo, um excelente jogo lá. Acho que foi a melhor partida do Corinthians. E, em contrapartida, o Flamengo me pareceu que não jogou tanto. Então, eu coloco o Flamengo pelo elenco que tem, pelo time que tem, principalmente 4 grandes jogadores que podem equilibrar a qualquer momento. A Arrasca, que para mim é o melhor, o Gabigol, que está jogando muito, Pedro, artilheiro, e o Everton Ribeiro, que reencontrou o futebol dele ali, jogando pela beirada, e estão num bom momento. Então, para mim, ligeiramente favoritismo para o Flamengo, mas o Cap está vivo. Bora. Bem, Fazolin, o que você acha aí? Quanto que o Flamengo é favorito em porcentagem, se for para colocar aí? Ou você acha que não? Discorda aí da gente. Boa noite, boa tarde a todos aí, né? Depois de uma longa ausência, estamos de volta aí. Tentar participar com mais frequência. Mas é assim, Gessé, eu vou te dizer que é favorito o Flamengo, né? Mas favoritismo a gente sabe que não ganha jogo, né? A gente já tem inúmeras situações aí, né? O Maicon daqui a pouco vai dizer aí, inclusive esteve em loco lá no Maracanã, assistindo o Flamengo ganhar no meu Corinthians, né? E sabe que final muda tudo, né? Todos esperavam que o Flamengo ia atropelar o Corinthians, e não foi o que a gente viu no sábado. O fato de ser um jogo único equilibra as forças, né? A gente sabe que do outro lado, embora o time do Flamengo seja, para mim, hoje o melhor time disparado no papel, até o Douglas acho que não vai concordar comigo, porque ele é palmeirense, né? Mas eu acho que o Flamengo é o melhor time do Brasil hoje no papel, né? E não só no time titular, né? O time reserva do Flamengo é muito bom. Tem jogadores que seriam titulares em diversos times do país aí, né? O Cebolinha, Marinho, né? Vidal é banco do Flamengo, né? Então, o favoritismo é indiscutível. Só que do outro lado tem um cara que é o fator chave do time do Atlético, fez o Atlético chegar até onde chegou, que é o Felipão, né? O Felipão é um cara que já provou a sua capacidade, aí é um vencedor, né? Passou por alguns altos e baixos na carreira, mas se reencontrou no Atlético, né? Fez o time chegar aí em mais uma final de Libertadores, né? Ele busca o terceiro título dele, já ganhou pelo Palmeiras e pelo Grêmio. Então, tenho certeza que ele está aprontando alguma coisa aí para fazer o meu amigo Maicon ficar um pouquinho mais triste amanhã. Daí, Maicon, o sentimento do flamenguista é 100% confiante? Vai passar por cima? Como é que vai ser esse favor? Você vai dizer que favorito, lógico, mas que ponto que é o torcedor do Flamengo aí nessa final? Primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado aqui participar do programa de vocês. Sempre assisti quando possível, né? Vocês mandavam o link ali, acessavam. Às vezes até ao vivo, vocês fizeram, né? A expectativa é boa, tá alta. Claro que é um confronto aí, final não se joga, se ganha. A prova disso foi quarta-feira passada, o próprio Fazolin comentou
que o segundo tempo ali o Dorival acabou mexendo errado, teve uma ausência muito importante que foi do João Gomes, né, que vai para o jogo agora. A questão do favorito, Gessé, sempre tem, né? Vocês mesmos comentaram, né? O elenco, a qualidade técnica, você vê ali a substituição time B, entra Cebolinha, entra Vidal, tem uns 3 moleques da base ali, Matheus França, tem o Vitor Hugo, tem mais uns 2 ali que muito bons também, qualidade muito boa, mas são novos, né? É final e meu receio é o time sentir, tomar algum gol ali. Felipe Luiz, ele tem essa mania de final, ele entregar a paçoca, sabe? Ele sente o jogo e contra o River foi assim, ele fez uma falha, o River foi lá e fez o primeiro gol, né? Fez o gol, na verdade, e só viramos no final. Então, meu receio é o seguinte, se o Flamengo jogar só o primeiro tempo, aí vamos ter mais um problema aí, igual de quarta-feira passada, né? Que o Flamengo ele tem essa mania de jogar só 20 minutos no primeiro tempo, já querer matar o jogo, né? E se o Filipão vir de retranca, aí corre o risco de o Flamengo matar o jogo já no primeiro tempo, né? Que é o receio também do Atlético. Salvo engano, o Filipão em um encontro, acho que foi um encontro do Banco Santander, uma coisa assim, e ele comentou sobre isso, né? Que o jogo do Flamengo é os 15 primeiros minutos, né? E a expectativa tá boa, né? Como favorito, obviamente, mas tem que ter os pés no chão ali, né, José? Não adianta, favoritismo não vai ganhar o jogo, né? Quem ganha é o jogo jogado ali, né? Então é isso. Eu vejo assim queria até ver a opinião de vocês, assim, que eu vejo que o Atlético, por exemplo, eu vou tentar falar um pouco mais do Atlético para tentar suprir tirar aqui um pouco que não vê o nosso atleticano pôde participar, mas ele, assim, depois daquela vitória do Palmeiras na Libertadores, ele começou a dar uma decaída, assim, não sei se esgotou a força dele lá ou tá se poupando, né? Porque nas últimas jogos, assim, até do Brasileiro ali, ele acabou dando umas osciladas, ganhou alguns jogos, perdeu bastante, ganhou alguns jogos meio mal, até o próprio Atletiba conseguiu ganhar no final do jogo. Isso digo Atletiba porque o Coritiba está lá embaixo, né? E o Flamengo oscilou um pouco, mas depois cresceu, né? Assim para lá. Quer saber o que vocês acham os últimos jogos do Brasileiro vai influenciar um pouco pro jogo em si? Vai dar mais o Atlético se segurou um pouco e foi para frente, o Flamengo com essa vitória em cima do título lá também dá um aumento. O que vocês acham que isso pode influenciar para esse jogo da final aí, ou não vai influenciar nada aí? Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que o grande foco e o projeto do CAP é a Libertadores, né? O presidente Petralha não esconde isso. Então, eu acho que depois que eles passaram pelo Palmeiras, num grande resultado de 2-2 lá no Allianz Parque, e com uma expulsão ridícula do Murilo, mas enfim, eu acredito que eles o Atlético focou na Libertadores. O que isso tem a ver com o brasileiro? A queda do rendimento. Porque o jogador, psicologicamente falando, mentalmente falando, ele vai se poupar. Ele não vai querer perder uma final de Libertadores para um jogo de brasileiro. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que o time titular, até mesmo do CAP, acabou tirando um pouco o pé no brasileiro, já focando na Libertadores em todo momento. Inclusive o próprio Atletiba, eu estava vendo, para mim, o Atlético jogou melhor, teve as melhores chances, teve 3 gols, 2 impedidos, né? 2 foram impedidos, e continuou pressionando a todo momento o Coxa. O Coxa não teve poderio de ofensivo para cima do CAP. Então, na minha visão, não preocupa. O foco dos jogadores, da torcida e da diretoria é 100% a Libertadores. E então eu vejo que eles estão muito focados para essa final de amanhã. Depois, Olinho, eu te perguntar assim, se você até comentou do Felipão ali. Como é que você acha que vai ser a postura assim o Flamengo vai manter para cima, vai chegar naquele jeito dele de tentar matar o jogo já no primeiro tempo, né? Até o Maicon comentou que o Felipão falou, você acha que o Felipão ele vai
O Felipão já levou teve um jogo que empatou aquele no Maracanã, na Copa do Brasil, mas depois não conseguiu jogar no jogo de volta na Baixada, né? O que você acha que vai ser a estratégia aí do Felipão? Porque o Flamengo também demonstrou nesse jogo do Corinthians que quando ele é atacado, assim, ele dá alguma vacilada, assim, parece. Acho que o Felipe Luiz comentou depois do jogo do Corinthians que a gente está comparando muito com o jogo do Corinthians porque é final, né? Você acha que o Felipão vai mudar o estilo? Vai para cima? Vai para... Olha, Gessé, é assim, ó, o que eu acho? O Felipão é um estudioso da bola, né? A gente sabe disso, que ele se notabilizou na carreira dele justamente por isso. Eu tenho certeza que ele assistiu alguns dos últimos jogos do Flamengo. Eu vou dar 2 exemplos. O jogo com o Fluminense conseguiu neutralizar muito o jogo do Flamengo, também no segundo tempo, né? Ali aconteceu muito parecido com a final. Com certeza o Felipão assistiu a final do Corinthians. E aí é aquilo que o Maicon falou, o Flamengo ele tem aquele ímpeto inicial. Teve o jogo do Inter também, né? Flamengo... Também. Até tem um amigo meu que falou que o Flamengo ele parece o Mike Tyson. Você lembra do Mike Tyson nas lutas dele, né? Ele partia com tudo para o ataque para resolver a luta nos primeiros segundos ali, às vezes, né? Ganhou muitas lutas assim. E o Flamengo é assim. Ele aproveita, às vezes, aquele início, os times estão se estudando e, adiante da capacidade técnica que ele tem, ele vai para cima e resolve. Geralmente consegue resolver. A grande maioria das partidas faz gol cedo. Então, o que acho que o Felipão deve estar preparando? Deve estar preparando, talvez, um time um pouquinho mais conservador no início, né? O pessoal tem falado muito aí, talvez, em sair com 3 volantes. Eu não duvido que ele faça isso. Acho que é bem possível, né? E o grande desejo do torcedor do Atlético de ver em campo o Vitor Roque desde o início, acho que não vai se concretizar. Eu acho que ele sai com o Pablo, provavelmente é o que ele tem sinalizado nos últimos jogos, e vai lançar a mão do Vitor Roque no segundo tempo, porque dependendo do placar que ele levar para o intervalo, o Vitor Roque pode ser um bom caminho para resolver o jogo para o Atlético. Então, assim, passa muito por tentar segurar o primeiro tempo, esse ímpeto inicial do Flamengo, que a gente sabe que é pesado, né? E aí, no estudo mesmo, ele começar a explorar as deficiências, né? O próprio o lateral lá, o Felipe Luiz, tem, como o Maicon já falou, tem ele é um muito bom jogador, mas ele tem alguma coisa nas finais que dá uma travada nele, acho que né? Então, pode ser que passe por um certo nervosismo, né? Acho que também tem a questão da defesa do Flamengo. Para mim, acho que o Pereira lá, que era o que jogava no Atlético, é um ponto fraco, né? Acho que é um ponto fraco. Acho que o Flamengo teria mais condições, uma zaga melhor, mas é um homem de confiança do Dorival. Ele não vai mudar agora em final. Então, talvez explore-se por ali as eventuais deficiências do Flamengo. Vamos o Michael aqui como torcedor lá. Michael viu nesse jogo do Corinthians ali, que a gente está destacando, que foi uma surpresa até, né? Porque até pelo primeiro tempo do Flamengo. E quando o Flamengo, eu até comentei lá naquela final que o Flamengo perdeu os 3 volantes, né? Que eram os 2 que ele tinha, e depois o Vidal acabou saindo. Então se questiona muito a questão do elenco, né? O Flamengo tem ali, e até o próprio Cebolinha entrou mal naquele jogo lá. Mas minha preocupação ali é do Arrascaeta, me parece que o Arrascaeta ele não está 100% ali para esse jogo, assim. Tipo assim, os últimos jogos, né? Bom, vai para o jogo, de qualquer forma ele vai estar lá. Mas, assim, não tem uma preocupação? O que você acha assim, que consegue suprir se perder algum desses jogadores, assim, principalmente o Arrascaeta? Será que o Flamengo não tem uma outra estratégia ali para mudar? Você não parece que o Arrascaeta está meio baleado ali, está jogando meio um sacrifício para desses? E se ele perder o Arrascaeta, não pode complicar um pouco o jogo para o Flamengo? Com certeza, Gessé. O Arrascaeta ele está com pubalgia, né? Ele já está com salvo engano, acho que uns 5, 6 jogos que ele vem sentindo, né? Tanto que a qualidade técnica dele, o rendimento dele caiu bastante. O Dorival ele mexeu errado contra o Corinthians. A prova disso que o Corinthians não virou o jogo por falha do Guedes lá, né?
esqueci o nome dele lá. Roger Enfim, Guedes. Roger Guedes, exato. Então, o nosso medo é exatamente esse. O receio de algum jogador, acho que o Hugo Moura ali, que é ex-Flamengo, dá uma chegadinha no Arrascaeta, outro ali dá uma chegadinha no Arrascaeta, igual ele fez. O Fernandinho vai bater em todo mundo nesse jogo aí. O Fernandinho dá uma chegadinha. O general também, né? Thiago Heleno. Também, então, eles sabem que tem ali o Thiago Maia, que está voltando de lesão, justamente contra o jogo do Corinthians, que ele se lesionou. O Vidal, muito provavelmente, não vai jogar. Eu vi que ontem ele fez umas atividades físicas no hotel, né? Até fiquei surpreso com a forma que ele já está respondendo, né? Que ele fez uma cirurgia no pé. Então, há um receio, sim, né? Mas, de qualquer forma, quem está lá fora vai ter que dar o sangue também, né? Tem que estar à altura. Um jogador muito bom que a gente viu contra o último jogo agora, que eu não lembro quem foi. Santos, né? Santos, um jogador muito bom, esse Eric Pulgar. Muito bom. Mostrou que tem qualidade, sabe driblar, tocar muito bem mesmo. Assim, não foi qualquer um, né, que o Flamengo contratou. Então, a expectativa é muito boa nesse sentido, né? Sai a Arrascaeta, entra quem? Pode entrar ali um meio-campista, pode colocar o Diego ali, que não está muito bem, mas pode ajudar. Não, mas não dá para colocar Mateuzinho na vaga de um dos volantes ali, do Thiago Maia ou do Vidal, para querer suprir ali, né? Não dá. Ele flutuou muito, falhou, e adiantar o Davi Luiz, colocar mais um zagueiro, não. Então, é o que o Fazolin comentou, né? O Léo Pereira não é um grande zagueiro, mas ele melhorou muito com o Dorival Júnior, né? Para você ver como faz a diferença de um técnico, né? Todos que passaram, o Léo Pereira não teve oportunidade. E o Santos, né? Que é ex-atleticano, a expectativa dos atleticanos, pelo menos das pessoas que eu conversei, é que se for para a final, há a possibilidade do Atlético passar, né? Para os pênaltis, né? Se for para os pênaltis, há a possibilidade do Atlético passar. Mas, enfim, vamos ver, né? Tô nervoso desde a semana passada já, né? Isso também eu ia comentar com vocês aqui. Eu penso um pouco que a estratégia do Felipão vai ser levar para os pênaltis. E o Santos é um bom pegador de pênalti, e o Bento também lá tem. O que vocês acham aí? Uma possível. Eu postava que se fosse os pênaltis lá no outro jogo, o Corinthians ia se dar bem e errei, né? Aqui eu não sei agora se o Atlético tem. Então, eu achava que o Corinthians era mais favorito nos pênaltis do que o Atlético ia agora. Você acha assim, se for para os pênaltis aí, que tá. Muda esse favoritismo ou não? Bom, primeiro eu ouso discordar do amigo. Acredito que o Felipão não vai querer levar para o pênalti, ele vai querer decidir num contra-ataque, alguma coisa nesse sentido. 1-0, goleada para Felipão, e sabemos como joga. Mas se for para pênalti, o retrospecto do Cap é muito bom, né? Acho que foi poucos jogos que ele perdeu nos pênaltis. Não me lembro o último, bem na verdade. Mas eu acho que tem grande chance, sim. Já o Flamengo, ele sabe jogar com favoritismo, né? Mas agora, se for para o pênalti, igual foi contra o Corinthians, aí eu já não sei se o Flamengo vai sentir muito mais, até porque, lembrando que na Libertadores tem prorrogação, né? Antes dos pênaltis. Então é muito jogo ainda para ir até pênaltis, na minha opinião. Mas eu acho que o Felipão vai tentar neutralizar o poderio ofensivo do Flamengo e ver se ali no segundo tempo, porque o Flamengo tem uma média de jogadores com uma idade mais avançada, né? Mais velha. Ver se consegue dar uma pressão também no Flamengo no final ali. Fora isso, se for para pênalti, eu acho que o Cap vai mais tranquilo, porque o Flamengo vai com uma pressão para resolver já o jogo, como até o Fazolin falou, e é uma atitude típica do Flamengo, nos primeiros minutos já ir para cima, fazer um gol, já deixar o adversário acuado, e é aquilo que nós tínhamos conversado recentemente, né, José? O time que joga contra o Flamengo com medo de perder dele, vai ser goleado. Agora, o time que joga batendo de frente, aí dá jogo. Mas é uma coisa meio
se vai para cima, qual o risco de levar lá? É complicado. Se defende, também chama demais, né? Então, mas apesar do jogo único, até isso que perguntar, Fazuni, essa questão do... Diga, Douglas. Não, eu ia falar só lembrando do São Paulo, né? Que tentou ir para cima, né? Na Copa do Brasil e levou 3 gols em casa. Esse questão do jogo único lá, acho que também isso influencia também pro jogo, né? Eu acho assim que se fosse 2 jogos lá, como ou no Maracanã, alguma coisa, até o Flamengo queria mais, mas essa questão do jogo único aí vai mudar a estratégia também dos times, assim, de pegar e tipo, vai influenciar para isso lá. E também o que você acha do jogo único na Libertadores? É bom, ruim? Cara, vou te dizer assim, acho que o fato de ser jogo único vai mudar a configuração do jogo, né? Na Copa do Brasil aconteceu isso porque o segundo jogo, pelo primeiro ter sido empate, acabou tornando a final um jogo único, e aí a gente viu a diferença, porque assim, o medo de você errar, cometer um erro no jogo, passa na cabeça do jogador. Então é complicado. Por mais que ele tenha capacidade técnica, você vê jogadores, por exemplo, o Roger Guedes, em uma partida normal, ele não perderia o gol que ele perdeu contra o Flamengo. Mas na final, o peso emocional acaba influenciando. Então, o fato de ser jogo único traz uma emoção diferente, né? Eu, particularmente, não gosto, em se tratando de Libertadores. Acho que era mais legal o modelo antigo dos 2 jogos, cada um na casa do seu adversário, na sua casa, né? O apoio da sua torcida. Pô, fazer os caras viajar para Guayaquil, você está vendo aí? Eu tenho certeza que o Michael queria estar lá, mas o valor que está aí, você gastar 20, 30 mil para assistir um jogo de final, não tem como. A gente tem alguns colegas que fizeram isso, estão lá, inclusive, já, né? Mas eu acho que é complicado, não dá para assim, para pensar igual à Europa. A Europa as distâncias são mais próximas, o acesso é mais tranquilo, não é tão pesado o poder financeiro deles, mas para se tratando da América do Sul, acho meio complicado essa ideia de querer fazer o jogo único e em sede muito longe aí, como foi o caso agora. Então, em Libertadores eu discordo, acho que tinha que ser o modelo antigo, que era bem mais bacana. Para dar para o Mike como eu falei, vou puxar um pouco a sardinha para o Atlético para compensar aqui. Os últimos, até que comentei lá que tá criando uma rivalidade aí do Flamengo e Atlético, né, nas Copas principalmente, e teve eliminação ali aquele 2019 mágico lá do Flamengo. E até no jogo da Copa do Brasil que eles disputaram ali, teve aquela crítica do Flamengo, do Atlético jogar muito fechado, mas balançou um pouco o Flamengo aquilo lá. E no jogo de volta eu consegui acompanhar lá ao vivo, fui no estádio lá e depois que o Flamengo fez o gol, ele parece que naquele jogo, né, recuou um pouco, ele fica um pouco com receio assim do Atlético. O torcedor do Flamengo, ele tem isso ainda como uma pedra do sapato Atlético assim, e por essas circunstâncias que teve, até aquela eliminação daquele ano lá que teve, e se ganhar, também vai ser um gosto melhor, assim, já eliminou o Flamengo, o Atlético na Copa do Brasil, mas para a Libertadores vai ter um gosto diferente, assim. Tá criando mesmo essa impressão minha só porque eu sou aqui de Curitiba, tô querendo tirar um pouco do Rio São Paulo ali, os times lá. A tua visão de flamenguista, o que você me diz aí? Tem, né, Gessé? Tem, porque eles falam que nós somos fregueses dele, né, aqui na Arena. Então tem essa rivalidade, né? Principalmente lá no Maracanã, quando a gente ganha, a gente fala que lá eles são fregueses, né? Então eu acho que esse jogo vai ser muito importante também para calar a boca dos atleticanos, porque eles estão se achando também, né? Então vai ser muito bom. O meu vizinho aqui, atleticano, ele falou: poxa, vocês já ganharam tudo, vocês já têm tudo, deixa para nós essa Libertadores. Eu falei: não, vocês acham que nós somos fregueses de vocês, então nós temos que ganhar, para mostrar que não somos fregueses. Até dos confrontos, eu até pesquisei, eu estava vendo os confrontos entre o Flamengo e o Atlético, já se enfrentaram 73 vezes. Foram 29 vitórias do Flamengo, 18 empates e 26 vitórias do Atlético. Então, a diferença aí é mínima, né? 3 jogos, 3 vitórias, né? É um páreo aí bem complicadinho. A minha única preocupação é o fator Copa.
porque ali vai o Pedro, muito provavelmente o Pedro vai ser convocado, talvez o Everton, o Ribeiro. Então eu fico com esse receio. Aí tem a questão do Arrascaeta, né? E, salvo engano, acho que o Varela, né? O Vidal tá machucado, né? Não sei se joga. Daí esse fator Copa que eu tenho receio de tirar o pé, algo parecido assim. Mas também tem a questão do Mundial, né? O Flamengo, a última vez, quase ganhou ali, foi para a prorrogação, foi até uma surpresa ter ido para a prorrogação, achava que o Liverpool ia fazer uns 2 gols, 2-1, algo parecido assim. Então essa é a minha preocupação, fator Copa, né? E temos o Pedro ali, que é um matador, né? É um 9 ali que hoje no Brasil, se tiver 2 ou 3, é muito, né? Da qualidade dele ali, de pivô, dominar a bola, fazer o gol. O Douglas, que é palmeirense, quase levou ele para o Palmeiras, mas aí tem aquela questão de rivalidade financeira, né? Não, o Marco Braz ali, o Landim não deixou, mas ele quase foi, né? Por insatisfação, né? E é isso, vamos que vamos e seja o que Deus quiser, porque se depender do Flamengo, a gente ganha, né? Mas aí, se Deus não quer que seja... Então, é isso, pessoal. Vamos assistir vamos apreciar um bom jogo. Infelizmente, é em Guayaquil. O Fazolin falou uma frase muito clara aí, né? Com esse valor aí, eu pego minha família, eu vou para a Europa, vou aqui para o Nordeste, por 15 mil reais. Se fosse aqui em Córdoba, onde foi a final da Sul-Americana, com certeza, né? E dá para ir até de carro para A apreciar logística, aí né? O problema também a não é nem o custo, a logística. logística é muito ruim lá, né? O meu irmão vai, ele viaja hoje, né? Mas ele tem os contatos dele, os amigos deles, um de avião, fretado, né? Mas não dá, né? É muita grana. O Polvilho foi, alguns amigos foram, mas é muita grana, imagina. O acesso é muito difícil, levar a família, não dá. Imagina, não dá. Né? O Flamengo cogitou para Miami, né? Apresentou, vamos fazer em Miami, olha só, né? Como que vai ter a visibilidade dessa final? Mas ele foi indeferido. Salvo engano, a prefeita de Guayaquil gastou acho que $2 milhões já de início para fazer algum investimento. Mas eu vi lá assalto, estão tendo uma guerra entre eles do narcotráfico, né? Bom, tá tendo uma insegurança pública muito grande lá, né? Mas para esses eventos, assim, parece que tem um acordo até, fazem acordo para dar uma segurada. A gente está finando aqui, terminando já, eu só queria ver, assim, na opinião de vocês, quem que pode se destacar nessa final? Para mim, eu coloco o Fernandinho, acho que vai ser o destaque grande do Atlético, ali ou se for para os pênaltis, o Bento pode ser o destaque. E do Flamengo, eu coloco aqui com o destaque do Flamengo o Gabigol. Eu acho que depois dessa mudança que ele teve de posição, mostrou que ele é um jogador bom. E eu acho que ele sim que pode dar a diferença aqui, apostaria nele nessa diferença para essa final. Para vocês aí, Douglas, depois Fazolin e o Mike. Para mim, para o lado do Atlético, o destaque é o Fernandinho, mas eu votaria no Vitor Roque, mas como eu acho que o Filipão não vai colocar ele desde o começo, eu vou colocar o Fernandinho. E do lado do Flamengo, o Pedro, centroavante matador, não vê o Palmeiras, ficou lá, que nem falou. Só resumindo ali, eu acho que fora o Pedro, o Cano do Fluminense é um excelente centroavante também, mas para mim são esses os dois destaques da partida. Fazolin. Eu vou colocar 2 em cada time. Eu acho que passa muito pelo Fernandinho, porque até pela experiência dele, né? Jogou muitos anos na Europa, disputou muitas finais, então com certeza estava naquela final de 2005, né? Que hoje até agora era a única final do Atlético, então vai passar essa experiência também para não cair nos mesmos erros da outra vez. E o próprio Vitor Roque, que é a esperança do torcedor do Atlético. E do lado do Flamengo, Arrascaeta e Pedro. Acho que são 2 caras que podem definir o jogo a qualquer momento ali, em um lance, né? Um passe do Arrascaeta, um giro do Pedro, você define uma partida. Para você, Marquinhos, quem vai ser os destaques? E dá um palpite do Atlético aí também. Eu concordo com o Fazolin ali. Fernandinho e Vitor Roque, né? Flamengo, Arrascaeta e Pedro.
esses dois aí. Se o Arrascaeta não estiver bem, aí eu vou do Thiago Maia ali, que também vai se destacar muito, a qualidade muito boa, né? O Atlético, ele foi vice-campeão em 2005, salvo engano. Então, ele tem um peso muito grande, né? O Flamengo já vem numa sequência aí de 4 finais. Então, 3 ou 4 finais. O Atlético que está levando esse peso aí. O Flamengo está leve, está solto, levantou a taça na semana passada. O Flamengo talvez não entre no sapatinho, né? Então, a expectativa é que já mate aí no primeiro tempo o jogo. Não estou sendo arrogante aqui, nem prepotente, mas é a nossa expectativa, tá? Pelas lesões que alguns estão passando aí, saindo também, né? Então, vou de Arrascaeta e Pedro. Eu discordo um pouco. Eu acho aqui que o Flamengo vai vir meio... Se tivesse perdido a final da Copa do Brasil, ele vinha mais sério. Acho que ele veio meio oba-oba. Até nesse jogo do contra o Santos ali, parecia aquele filme do Rock lá, que vai lá muito... Vale. Na opinião do GC, ele vai vir com a barriga cheia, então, Maicon. Vamos ver. Mas isso aí, obrigado pela participação de vocês. Vamos ver o que vai dar lá. Daí na semana que vem a gente faz um aí de comentar do jogo em si, o que se a gente errou muito, acertou. Vamos ver para lá, depois a gente faz um comparativo para lá, beleza? Vamos fazer um palpite aí para ver quem leva. Bora. Começa então, Fazoni, já que você começou aí. Eu acho que vai dar 2-1 pro Flamengo. Douglas. 1-0 Cap. Maico. 2-1 Flamengo. Então eu vou, para empatar, vou dar 1-0 Atlético também, só para ficar tudo igual aqui. Ficou dividido. Então, beleza. Falou, pessoal, obrigado aí. Então, você faz um comentário aí, se tiver, divulguem aí para o pessoal para frente lá. Vamos tirar um pouco essa mídia tradicional aí, que só estamos parecendo a mídia tradicional, só trouxemos flamenguista aqui, mas foi por erro, problema técnico aí. Vamos ver se a gente muda para lá, beleza? Beleza. Um abraço, pessoal. Obrigado pelo Até convite, viu?